Tem mais gente entrando. Tem sim. A gente teve 82 inscritos, para vocês terem uma ideia. Bastante Nossa, gente, que hein? legal. Depois fica gravado também, né? Sim, a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu participar, né? Uhum. Tá pedindo para eu. Ah, tá. É porque eu acho que agora eu tô de co-host. Eu tava aparecendo para admitir a pessoa. Ah, deixa comigo. Uhum. Muito bem, passaram-se aí os 5 minutinhos que a gente combinou. Vamos começar então. Vamos? Então, pessoal, muito bem-vindos novamente aqui à nossa formação, né, em gestão e captação de recursos. Essa é uma formação que a RENS, Rede Esporte pela Mudança Social, está oferecendo junto com o Instituto Filantropia. A gente está aqui no segundo dia da formação, né? Então, a gente teve um dia na semana passada, também na quarta-feira, das 16 às 18. E hoje é o segundo dia, no mesmo horário também, das 16 e a gente vai até às 18. Para quem não conhece a REN, a gente tem a missão de mobilizar e fortalecer organizações que atuam com o esporte para o desenvolvimento humano, com esse propósito de colaborar para que as pessoas tenham acesso, né, ao esporte e atividade física. A gente sabe que esse direito é previsto na Constituição, mas tem muitas pessoas que não conseguem acessar, né? Então, as organizações da REMS, elas estão muitas vezes em zonas de vulnerabilidade e a gente trabalha com esse propósito de contribuir para que todo mundo tenha acesso ao esporte e atividade física. A gente tem três principais eixos de atuação aqui na RENS. Então, a gente tem um que é de mobilização, a gente coloca os associados, os membros da RENS, junto com outros atores do setor, para fazer atividades em conjunto. A gente tem um eixo bem importante aqui para a rede também, que é o de advocacy, né? Então, a gente trabalha aí para colaborar, para criar e aprimorar políticas públicas que são conectadas com o esporte para o desenvolvimento humano. E a gente tem um eixo de conhecimento, que é o que mais se conecta aqui com a gente hoje, né? A gente procura proporcionar espaços para trocar e disseminar informações sobre o esporte para mudança social, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem eventos com esse propósito, formações, né? Rodas de conversa, diversas estratégias aí para a gente fazer isso. E aí a gente sempre pergunta para quem já está na rede quais são os assuntos, né, os temas que eles têm interesse para a gente discutir. E captação de recursos é um assim que sempre aparece, sempre que a gente pergunta é um tema muito pedido, né? Então a gente está hoje aqui novamente com o Instituto Filantropia. Agradeço aí a Thaís e o professor Danilo, né, que vão conduzir a gente. E acho que é isso que eu tinha para a introdução. Ah, se vocês puderem, coloquem no chat o nome de vocês e das organizações para a gente ir sabendo quem que está na sala, tá bom? Vamos lá, professor. Vamos lá? Tá aparecendo aqui o chat também agora. Pessoal, boa tarde. Então, para quem teve na outra aula, a gente conversou do começo, né, de uma estruturação, de um planejamento de captação de recursos, e hoje a gente vai falar mais do ciclo, né, mesmo da captação e de algumas estratégias específicas, tá? E vamos, como a Ana falou, nós vamos até às 6 horas, tá? Então, eu vou projetar aqui os slides. Apareceu? Sim? Tá. Então, seguindo. Então, nós paramos na aula passada, na parte que eu estava falando, o que que a gente tinha que ajustar no nosso estatuto para captar recursos. Foi o último slide da aula passada. Então, a gente estava comentando que a gente precisa ter clareza nas finalidades institucionais da organização. Então, enfim, a gente pode ter finalidade desportiva, a gente pode ter finalidade de assistência social, ou seja, quaisquer finalidades que nós tenhamos como organização, elas precisam estar claras lá, até para a gente conseguir trabalhar do ponto de vista tributário,
Ou seja, nós temos isenções tributárias para organizações sem fins lucrativos e imunidade tributária. Né? Imunidade é quando a Constituição não permite que a organização seja tributada. Então, as organizações de educação, saúde e assistência social não podem ser tributadas do ponto de vista de impostos. Isso está na Constituição, né? Então, se a gente atua prioritariamente numa dessas áreas, a gente seria imune a impostos. E nós temos também todas as outras organizações sem fins lucrativos, que não são dessas três áreas de forma preponderante, elas são isentas ao imposto de renda e podem ter isenção de impostos também. Então, quando a gente vai captar recursos, é bom a gente verificar primeiro se a gente é imune ou se a gente é isento, isso o contador vai saber, e se a gente for imune ou isento, dependendo da atividade que eu for desenvolver, eu vou conseguir uma isenção de um tributo específico, né? Por exemplo, se eu for isento. Dá um exemplo prático. Em São Paulo, vamos dizer que eu capte recursos por meio de doações de empresas, vai. E aí, uma empresa me doa por mês, por exemplo, que fosse um grande doador, assim, uma empresa que doe R$ 8.000 por mês, né, para uma organização. R$ 8.000 por mês, quando chegar no 10º mês, nós vamos chegar em R$ 80.000, e depois no 11º, que eu posso chegar no ano, né, em R$ 88.000. Se eu atingir esse patamar de 88.000 recebendo doações de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física no mesmo ano, eu tenho que recolher um tributo sobre doação de 4% do valor da doação total. Então, eu teria que pagar de imposto 4% dos 88.000. Imagina só, né? Então, é importante o quê? Eu, antes de começar a captar recursos, por exemplo, de grandes doadores, ter clareza no meu estatuto, verificar se eu sou de educação, saúde e assistência social, porque aí eu vou ser imune a esses tributos, ou se em São Paulo eu for da área de cultura, meio ambiente ou direitos humanos, eu também consigo ter uma isenção e aí não recolho esse tipo de tributo. Então, a gente fazendo essa análise antes, a gente já consegue, além de captar recursos, se preocupar com a parte jurídica e, além de captar, deixar de pagar determinados impostos, porque a lei permite isso, tá? Então, essa questão jurídica de suporte à captação de recursos, ela é muito importante. Outro exemplo, se eu vou querer utilizar um incentivo fiscal ao esporte, pela lei do esporte, eu tenho que ter finalidade desportiva ou paradesportiva para usar o incentivo fiscal federal ao esporte. Então, se eu não tiver nas minhas finalidades o esporte, eu não vou poder utilizar o incentivo fiscal ao esporte. Então, isso a gente precisa ver também. Outra coisa que o Código Civil obriga é a gente ter no nosso estatuto todas as estratégias de captação de recursos que a gente utiliza. Então, se eu for querer vender produtos, vai ter que estar escrito lá no estatuto que eu vendo produto como forma de captar recursos. Se eu quiser licenciar minha marca, vai ter que estar escrito no estatuto e assim por diante. Então, a gente precisa ter uma cláusula de fontes de recursos e estratégias, né, uma cláusula de fontes de receitas muito bem detalhada, para que seja permitido a gente utilizar as diversas estratégias de captação de recursos que a legislação permite no Brasil, tá bom? Então, esse é outro elemento importante aí de suporte para o seu plano de captação de recursos, da sua estrutura, da sua área de captação de recursos. Então, deixar o estatuto, resumindo, né? Deixar o estatuto adequado para captação e verificar as questões fiscais, né? As possibilidades de usar incentivos fiscais e de ter isenções ou imunidade tributária. Então, isso também faz parte aí do momento que nós estamos criando um plano de captação ou uma área de captação. Feito isso, e a gente viu também na aula passada a questão do estudo de caso, né, como que construía, aí nós temos mais ou menos aqui os elementos que compõem um plano. Na verdade,
de tudo que a gente falou na aula passada, o que a gente vai resumindo, né? Primeiro, eu preciso saber para que eu preciso de recursos, para poder justificar a minha captação. E a gente viu que o para que eu preciso dos recursos, nós vamos ver aonde? No nosso planejamento. Né? E depois que a gente faz o planejamento, ou seja, define o que vai ser feito, a gente precisa fazer o quê? Que a gente viu? Um orçamento, né? E o orçamento vai me demonstrar o dinheiro que eu já tenho, né? Ou seja, que eu já capto e quanto que eu preciso captar a mais para poder cumprir as atividades que eu me propus a cumprir, por exemplo, no ano que vem. Então, esse vai ser o valor a captar. É o que falta para eu conseguir cumprir todas as atividades que eu planejei. Simples assim. Só que precisa lembrar, né, que tem recursos que eles vêm vinculado às finalidades, ou seja, para projetos específicos, para planos de trabalho específicos, e tem recursos que a gente pode captar com estratégias de captação que nos trazem recursos livres, do tipo venda de produtos, doadores, de pessoa física, né, ter um quadro de doadores, realização de eventos, por exemplo, também não vem o dinheiro ligado a uma finalidade específica. Agora, quando o recurso vem carimbado, normalmente é quando a gente capta utilizando incentivo fiscal, que eu tenho que aprovar um projeto específico, enfim, relacionado à criança e adolescente, cultura, esporte, idoso, temos vários incentivos fiscais, mas quando eu uso o incentivo fiscal para captar, ou seja, ofereço a possibilidade do doador deduzir o valor do imposto de renda, por exemplo, eu tenho que aplicar aquele recurso que entrou somente naquele projeto. Não posso aplicar no custeio da instituição como um todo. Então, sempre pensar, né, nisso que a gente viu na aula passada. Então, definição dos valores a captar. Eu tenho que pensar no planejamento e no orçamento. Tipos de recursos. É isso que eu acabei de falar. Recurso vinculado às finalidades, recurso desvinculado de projetos, ou seja, para o custeio operacional, e muitas vezes a gente viu também que existem aquelas campanhas capitais, né? Quando a gente vai fazer uma grande reforma, quando a gente vai fazer uma grande pesquisa, criar um fundo patrimonial, né? É uma campanha que eu preciso, a gente chama de campanha de grande porte, né? Para a organização, que é uma estratégia diferente da captação que a gente faz para o dia a dia, tá? Aí eu vou definir as fontes de recursos, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou definir as estratégias de captação. A gente separa fonte de estratégia, porque as fontes significa da onde virão os recursos. E a estratégia é como eu vou acessar a fonte de recurso. Por exemplo, se eu vou captar recursos de pessoa física, tá? Só defino assim, pessoa física. Vai ficar muito amplo, né? Aí, com pessoa física, eu posso, por exemplo, ou captar recursos de pessoas físicas que têm muitos recursos e que podem fazer doações anuais, por exemplo, é, nossa, o que aconteceu? Que podem fazer doações por ano, por exemplo, num valor elevado. Posso captar recursos de pessoa física em pequenos valores mensais. Né? Posso captar recursos de pessoas físicas via WhatsApp, posso captar via telemarketing, posso captar via face-to-face, que é tipo quando você está andando na rua e alguém te para e pergunta se você quer doar para determinada organização, isso que é cara a cara, que a gente chama, né? Então, captar de pessoa física é a fonte de recurso, mas a estratégia para acessar essa fonte é tão importante quanto a fonte. Então, será que é mais fácil eu captar de muitas pessoas valores pequenos mensalmente, de menos pessoas valores maiores anualmente? E como eu vou me comunicar com essas pessoas? Isso é a questão estratégica. E é a mesma coisa com pessoas jurídicas, mesma coisa com fundações, com poder público. Então, a gente precisa ter estratégias muito claras no nosso plano de captação. Depois, no plano de captação, a gente vai pensar onde que a gente vai prospectar
essas fontes de recursos. Prospectar é onde a gente vai achar. Por exemplo, se eu vou captar de empresas que declaram pelo lucro real. Ah, mas por que empresas que declaram pelo lucro real? Porque só empresas que declaram pelo lucro real é que podem utilizar incentivos fiscais no Brasil. Tá? Então, por exemplo, se eu estou oferecendo um incentivo fiscal ao esporte, obrigatoriamente só quem pode se beneficiar desse incentivo fiscal são empresas que declaram pelo lucro real ou pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo completo. Isso é a lei de incentivo fiscal, exige isso. Agora, eu posso me perguntar, como que eu vou saber quem declara pelo lucro real ou não? Né? Não dá para saber, não tem aonde a gente achar assim, vamos dizer, vou entrar lá na Receita Federal, vou saber. Não dá, né? Quem vai saber? O contador vai saber, mas tem um jeito de saber. Como? A gente tem um site que chama Salic, né? Que é ligado ao Ministério da Cultura. E lá eles listam todas as empresas que já usaram incentivo fiscal à cultura e declaram pelo lucro real. Né? Porque se usou incentivo fiscal é porque obrigatoriamente declara pelo lucro real. Então lá você consegue fazer uma prospecção até por município. Então, por exemplo, o projeto vai acontecer no município X. Você vai entrar lá nesse site, no salic.net, eu acredito, e você vai procurar empresas que declaram pelo lucro real naquela cidade, né? E aí vai cercando por aí, nas cidades próximas. Então a gente consegue prospectar dessa forma, por exemplo. Tem uma outra ferramenta que a gente usa para prospectar que eu já vou mostrar. Também a gente usa muito o Google para prospectar, melhores empresas para se trabalhar, normalmente também fazem investimento social. Então, enfim, a gente vai falando disso. E o plano de ação. Ou seja, não adianta só ter tudo bem definido o que vai fazer, mas não ter o passo a passo de como implementar. Por exemplo, eu vou captar recursos de pessoas físicas e vou criar um quadro de doadores recorrentes, pessoas físicas. Então, tudo bem, mas por onde eu começo? Né? Precisa de um plano de ação, passo a passo. O que que eu preciso fazer? Será que existe programa de relacionamento com pessoa física para captação de recursos para a organização da sociedade civil? Existe, né? Quais são os melhores? Será que eu preciso de equipe? Que tipo de equipe? Eu preciso fazer algum investimento em alguma coisa? Que tipo de investimento? Então tem que ter o passo a passo para cada estratégia com responsáveis e prazos. Esse que é o plano de ação do plano de captação. Viram? Então o plano de captação é basicamente isso. Mas na verdade a gente só redige o plano de captação depois que a gente já passou por tudo que a gente passou na aula passada e vai falar hoje, porque a redação é a última coisa. O que precisa é refletir sobre tudo isso, definir quais são as estratégias, as fontes de recursos e aí fazer o plano de ação. Então vejam, né, na divisão que a gente tem na maioria da literatura brasileira, a gente divide as fontes de recursos dessa maneira aqui, que são fontes de recursos. ah, Deixa eu até fechar aqui. Pronto. Fontes institucionais, que a gente chama. Então, você tem as agências nacionais e internacionais. Por exemplo, agora mesmo eu estava dando uma aula junto com a Natasha, que ela é captadora de recursos da Acnur, que é uma agência da ONU, que trabalha com refugiados. Tá vendo? É uma agência internacional. E essas agências internacionais muitas vezes financiam projetos de organizações da sociedade civil. Agências nacionais, tipo Anvisa, tem várias agências nacionais, tem organizações congêneres, ou seja, outras organizações que fazem investimento social. Certo, Oi? aí os tratados. É, Pois não? Acho que não é comigo. Então.
organizações congêneres, né? Quando eu falo congênere, são organizações sem fins lucrativos também, mas que têm como finalidade financiar projetos relacionados ao terceiro setor. Então, aí você tem muitas assim, né? Tem fundações que fazem isso, mas tem outras organizações. Por exemplo, tem uma que eu trabalho que chama Instituto das Irmãs da Santa Cruz, que eu assessoro eles. Eles, por exemplo, têm um financiamento anual de 2,5 milhões para projetos de organizações sem fins lucrativos, e como eles, tem mais outras organizações que também fazem isso, que abrem editais e tudo mais. Até o Instituto Filantropia tem parceria com uma plataforma que se chama Êxitos, né? E ali, por aquela plataforma, é possível pesquisar por tudo que tá, todas as oportunidades de captação de recursos que estão abertas aí no mercado, tá bom? E aí, governo, né? Fontes institucionais aí, governo federal, governo estadual, governo municipal e governo internacional. Por exemplo, se você pesquisar nas embaixadas, muitas embaixadas investem no terceiro setor do Brasil. Por exemplo, a embaixada do Japão, ela investe em construção. Então, às vezes, preciso captar recursos para construir determinada coisa. Vai lá olhar no site da Embaixada do Japão, porque normalmente a Embaixada do Japão financia a construção. Eu preciso de recurso para outra coisa. Daí olha na Embaixada do Reino Unido, vai na Embaixada é uma boa fonte de recursos também. Depois, iniciativa privada, que são empresas, né, e institutos empresariais, que a gente chama de captação de recursos corporativos, né, e aí você tem empresas que fazem investimento social privado e tem institutos empresariais também. Hoje em dia, cada vez mais estão abrindo institutos empresariais, eu tenho trabalhado com vários, isso muito por causa da questão do ESG, né, então as empresas, né, elas estão mais preocupadas com os seus relatórios de atividades demonstrarem o que elas estão fazendo do ponto de vista ambiental, social e de governança. Então, muitas delas abrem institutos para quê? Para poder fazer a gestão do investimento social ou do investimento socioambiental delas, para ficar claro, ficar mais transparente, não ficar misturado com a gestão do negócio. Tá? Então, separa ali a parte do investimento socioambiental em uma organização fora da empresa. Então, muitas dessas empresas e institutos empresariais fazem doações para organizações da sociedade civil dos mais variados tipos e missões e finalidades, enfim, como as organizações de vocês. Aí, depois, iniciativa privada, nós temos ainda as pessoas físicas, e aí, quando eu falo de pessoas físicas, a gente está falando de diferentes tipos, né, de pessoas físicas, desde aquelas que têm a capacidade de doar de maneira recorrente pequenos recursos, até doadores, enfim, de famílias tradicionais que fazem filantropia, por exemplo. Eu assessoro um family office. Não sei se vocês já ouviram falar do que é family office, né? Family office é um tipo de escritório, temos vários no Brasil, que ele congrega famílias que têm recursos, né? Que tem muitos recursos. Por exemplo, tem um family office esse que eu assessoro, tem lá família do dono do iFood, família do dono de não sei o quê, e todos eles fazem investimentos juntos. Então, a gente assessora na filantropia dessas famílias. E são doadores pessoas físicas, a maioria deles, só que não doam pequenos valores de maneira recorrente, doam valores maiores. Então, a gente assessora a fazer o processo de seleção dos projetos que vão receber os recursos, de forma a não manchar a reputação da família, selecionando projetos sérios, em conformidade jurídica, que geram um impacto no trabalho que realizam. Então, quando eu digo assim, cada tipo de fonte a gente tem que segmentar direitinho para conseguir a comunicação mais assertiva com ela, né? Depois a gente tem fundações familiares, fundações empresariais e comunitárias. No Brasil, você tem algumas fundações familiares, né, que são famílias que abrem fundações para fazer a gestão do investimento social delas. Grato, É, cara. temos também fundações empresariais,
que é tipo um instituto empresarial, e a gente tem fundações comunitárias. Só que no Brasil a gente não tem quase esse modelo, porque quando a gente fala de fundação comunitária, isso tem muito nos Estados Unidos, por exemplo, as fundações comunitárias, elas estão mais preocupadas com um território do que com uma causa específica. Então, por exemplo, elas têm uma fundação, como se abrisse uma fundação que atua na região de Ribeirão Preto, por exemplo, aqui em São Paulo, né? E com que tipo de causa ela atua? Pode variar. Ela pode fazer um diagnóstico local, uma hora está financiando uma coisa, outra hora outra, de acordo com as necessidades da região. É mais ou menos assim a filosofia das fundações comunitárias, né? E depois também tem organizações religiosas. Que podem servir como fontes de recursos. Aí eu estou falando, pode ser organizações católicas, protestantes, batistas, judaicas, não importa de qual religião, tá? Mas temos também esse tipo de fonte de recurso. Então, em linhas gerais, as fontes de recursos são essas. Muita gente às vezes pergunta, né? Mas cadê os eventos? Cadê a prestação de serviço? Cadê a venda de produtos? Então, aí nós não estamos falando, quando a gente está falando de evento, prestação de serviço, venda de produto, de fonte de recurso. Aí nós estamos falando de estratégia de captação de recursos, tá bom? Porque quando você fala assim, venda de produtos, você vai vender para iniciativa privada, por exemplo. Vou vender produto para pessoas físicas ou para empresas. Então, é só uma estratégia, né? Criação de um fundo patrimonial também é uma estratégia. As fontes são essas daqui. Estratégia é como a gente acessa a fonte de recurso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, é só perguntar, tá? Não tem assim um horário específico para perguntas. Mas já que tá ok, vamos seguindo. Então, nós temos agora uma outra coisa. Existe um ciclo da captação de recursos. Se a gente está planejando nossa captação, nossa área de captação, nosso plano de captação, precisa ficar claro para nós que é todo um ciclo que vai se repetindo o tempo todo, né? De acordo com cada fonte de recurso que você tem. E aí é importante destacar que a gente vai ver ali, começa lá em cima, análise inicial, planejamento, pesquisa, cultivo, educação, e aí a solicitação. A gente não pode resumir captação de recursos, resumir como um sinônimo de solicitação dos recursos. A captação é esse ciclo que a gente vai ver agora. Mobilização é o ciclo de captação de recursos. A solicitação é só um momento dentro do ciclo todo. Então a gente precisa, desde a parte inicial, quando a gente está se preparando, até a parte final, quando a gente está avaliando, né? E aí começa tudo de novo. Então, essa é o ciclo da captação de recursos. Vamos ver um pouquinho as etapas desse ciclo agora. Primeira etapa, né? Análise inicial. O que será que é isso? Então, primeira parte é justamente o que eu falei na outra aula, o direcionamento estratégico, né? O que vamos fazer? Vamos definir um período, vamos fazer no ano que vem. O que que a gente vai fazer no ano que vem? Depois que você fez o planejamento estratégico e definiu, né, o que vai ser feito e quanto você precisa para custeio da organização, então aí você vai o quê? Vai, né, conseguir fazer o orçamento, como nós já vimos. Então, analisar o que vai fazer e quantificar, né, tangibilizar. Então, a análise inicial é isso. E a terceira parte da análise inicial é a construção daquele caso institucional que nós falamos. Então, primeira parte do ciclo da captação vem o direcionamento estratégico, a criação e avaliação do orçamento e a construção do caso institucional. Mas eu já tenho um caso institucional do ano passado. Então, a gente vai rever e torná-lo atual. Lembrando que o caso institucional, o que que contém? Contém
o histórico da organização, né, até a data que ele foi feito. Depois contém a causa ou as causas que a organização trabalha, a missão da organização, a visão. Depois tem o quê? Tem valores, se a organização tiver, né, valores institucionais, propósito, enfim, da marca, se a organização tiver. Depois a gente vai ter o quê? Vai ter o público-alvo, vai ter também as áreas de atuação, o local de atuação, e para cada área de atuação a gente vai ter o quê? Quais são os projetos, os programas, os serviços, as iniciativas que são feitas em cada área. E depois o orçamento resumido. É simples assim, tá? Então aí você já tem o seu caso institucional. E a gente usa esse caso como preâmbulo do plano de captação, inclusive para depois mandar para agência, se tiver alguma agência que está ajudando a gente a fazer ou renovar nosso site, né? Para materiais de comunicação, se eu vou fazer apresentação aqui em PowerPoint, se eu vou fazer apresentação por meio de algum outro programa, para tudo isso a gente acaba usando esse estudo de caso, porque a gente vai revendo ele anualmente e vai deixando cada vez mais claro, né, mais objetivo, e a gente vai apresentando de uma maneira cada vez mais assertiva a nossa organização, aquilo que a gente faz, né, resultados, a gente pode colocar resultados que já obteve. Então, vai tornando o plano. Não é que ele vai ficando maior, tá, gente? É importante ele não ser um texto muito longo, mas ele tem que ser muito claro, muito objetivo. Então, análise inicial, a gente constrói essas coisas. Na análise inicial que a gente viu, e eu acabei de falar também, é quando a gente vai o quê? Rever tudo que precisa ser feito no nosso estatuto, né? Que a gente conversou agora no início. Então, desde a governança até as finalidades que a gente viu para a questão tributária, né? Recursos, as fontes de recursos, incentivos fiscais, isenções, imunidades, formas de fazer parceria, tudo isso precisa estar muito claro no nosso estatuto. Aí depois a gente vai para a segunda parte, né, do ciclo de captação de recursos, que seria o quê? Seria o planejamento, né? E o planejamento, ele também é outro momento extremamente importante. A gente tem até uma sensação, muitas vezes, ou uma vontade de pular essas partes iniciais, né? Então, deixa para lá, vamos já começar fazendo, né? Mas a chance disso dar errado é muito grande, porque a gente acaba fazendo a coisa de um jeito muitas vezes ineficiente, né? E acaba não tendo os resultados que esperava. À medida que quando você se estrutura, e planeja a sua captação de recursos, a chance de dar certo é muito maior, tá bom? Então, segunda fase, essa fase do planejamento. Aí no planejamento, a gente vai o quê? Estruturar o nosso plano de captação mesmo, né? De acordo com aqueles tópicos que eu falei. Então, no plano de captação vai ter, né, o estudo de caso, os valores a captar, ou seja, quanto que eu preciso captar, depois as justificativas, para que eu vou captar. Depois das justificativas, a gente vai ter os tipos de campanha, né? Se eu vou ter campanhas de captação de recursos para recursos vinculados, para recursos desvinculados, como eu disse, se vai ter campanha capital ou não, enfim, né? Vai construindo de acordo com aquela estrutura que a gente viu, tá bom? E aí também define as contrapartidas, né, nessa fase de planejamento, por exemplo, né, para se eu captar de pessoas jurídicas, que tipo de contrapartidas a organização pode dar? Se eu captar de pessoas físicas, quais poderiam ser os tipos de contrapartidas? Quando eu falo contrapartida, vamos dar um exemplo aqui do Instituto Filantropia. Vamos dizer que você tem lá um membro que faz doação anual para o Instituto Filantropia. Aí tem
contrapartidas do tipo desconto em curso, participação em outros cursos gratuitamente, recebimento de materiais exclusivos, recebimento da revista Filantropia, recebimento, né, acesso a vídeos, a cursos dentro de um banco de conteúdo que o Instituto Filantropia tem. Uma série de contrapartidas possíveis, né? Então, por exemplo, se você tem um plano, um clube de membros da organização, então é importante estabelecer o que que esses membros têm para atraí-los, né? Qual é o diferencial que eles podem conquistar sendo membro daquela organização? É isso que a gente chama das contrapartidas. E o plano de ação do planejamento de captação de recursos também é importante, porque não adianta, né? Como a gente viu, a gente ter um livro lindo, né? Explicando tudo que seria importante para a organização captar recursos, mas não ter como implementar. Não ter o passo a passo de implementação, né? Então, nesse plano de ação, a gente vai ter a estratégia, vai ter as atividades relacionadas a ela, e aí vai ter prazos, responsáveis, enfim, aí a gente consegue acompanhar a implementação do plano de captação de recursos. Então, isso é super importante também, captar, porque aí o resultado ele vai surgindo de acordo com a implementação do plano de ação, e a gente consegue acompanhar várias atividades ao mesmo tempo. Se a gente começa a fazer as coisas sem planejar e de uma maneira pontual, a gente pode começar fazendo várias coisas pontuais e não terminar nenhuma, né? Não ter clareza do começo, meio e fim de cada coisa. E aí acaba ficando muitas vezes aquela sensação até de frustração. Ah, não deu certo. Ah, captar recursos de empresa não dá certo. Eu já vi muitas vezes. Não, captar recursos de tal maneira não dá certo. Não, será que não dá certo ou será que a gente não se debruçou naquela estratégia, né? Não pesquisou profundamente, não verificou a aderência, né, dessa estratégia com o nosso público? Então, por isso que precisa planejar antes, tá bom? Então, a segunda etapa aí do planejamento e, né, deixo aqui de novo para vocês aquelas etapas, né, do plano de captação que eu acabei de mostrar e alguns elementos importantes. Isso eu digo que você precisa demonstrar para as fontes de recursos e você já tem que levantar isso desde o planejamento. Primeiro, informações, por exemplo, você está captando para um projeto, você tem que ter as informações da equipe do projeto. Né? Qual é a expertise dessa equipe, quem que faz o quê, enfim, pelo menos quem coordena. Então, isso é uma informação importante. Por exemplo, se você vai ler editais, muitos editais, por exemplo, para captação de recursos, perguntam sobre a equipe. Então, é uma coisa, né, que é de relevância. Segundo, histórico da organização bem feito, o histórico, se ela tem algum título, qualificação pública, por exemplo, se tem SEBAS, se não tem SEBAS, se é qualificado como OCIP, se não é, se é qualificado como OS, se é qualificado como organização da sociedade civil, ou seja, se está adequado ao marco regulatório, porque muitas coisas dessas implicam, às vezes, até incentivo fiscal, alguma coisa que um investidor social quer saber. Então, é importante também no histórico a gente ter essa clareza, né, deixar claro, né, e atualizado aquilo que a gente é, né? Mas muita gente também pergunta, puxa, mas eu estou começando agora, então se tem que ter um histórico, como eu faço? Muitas vezes você não tem o histórico da organização ainda, mas você vê que aquela primeira informação é equipe, de repente você tem o histórico bom das pessoas, né, que compõem aquela organização, que pode ser utilizado como o histórico que trouxe aquelas pessoas a se juntarem e criarem a organização. Então, isso não quer dizer muita coisa, né? Muitas vezes, quando a gente está no começo, a gente usa o histórico da equipe com mais força, e com o tempo vai utilizando o histórico da organização. Depois, conhecimento do território, gente. Isso é um elemento importante. Porque se você vai desenvolver um projeto, por exemplo, e implementar num determinado bairro, é importante que a gente deixe claro o conhecimento que a gente tem daquela localidade. Porque o Brasil, né, isso é
uma coisa que no Brasil é muito forte, ele é muito desigual, né? Então, uma coisa é você estar no norte de Minas Gerais, outra coisa é você estar no Rio Grande do Sul, né? Então, a mesma metodologia de um projeto no norte de Minas Gerais pode ser que não funcione no Rio Grande do Sul, né? Então, quando você vai, concorrer, por exemplo, num concurso de projetos para aprovar o seu projeto, se você demonstrar que você conhece aquele território, é um diferencial muito grande, né? Então, são dados que justificam você estar apto a atuar naquela região. Então, é outro ponto, de atenção aí no planejamento. Também no planejamento, detalhes técnicos são importantes, ou seja, quando a gente vai fazer uma apresentação de captação de recursos, muitas vezes eu vejo a organização começar, né? Por exemplo, Instituto X. Aí, primeiro slide, nossa missão. Quando eu vejo um primeiro slide de nossa missão, me dá até um certo, assim, frio na barriga, porque você começar falando de você é uma coisa que não é muito bem, não justifica muito, para um examinador que seleciona projeto, ele quer entender o problema primeiro. Qual que é a situação que você vai resolver? Né? Depois você vai falar quem é você, por que você está apto a trabalhar com aquilo, né? Mas normalmente a gente não começa uma apresentação de captação de recursos falando, só organização tal, minha missão é tal, meu, sabe? Não, é ao contrário, né? Primeiro, você tem que mostrar o que é comum aos dois. Vamos dizer, tanto o investidor social quanto a organização querem resolver o problema X. Então começa pela situação X, que não é a situação desejada, que é a necessidade social, que a gente viu na aula passada, quando eu mostrei aquele modelo trevo, né? Vocês estão lembrados que tinha aquele trevo com quatro folhas e que a folha do lado direito estava escrito sociedade, ou seja, é ali que estão os desafios, as necessidades sociais. E as necessidades sociais é que movimentam as organizações a atuarem, né? Para que teria a organização que trabalha por uma causa, enfim, qual seja, se não é mais uma necessidade mesmo da sociedade, se é uma questão que está resolvida, tá? Então começa sempre por essa parte, pela causa, enfim, pela necessidade social. Transparência na gestão, que é outro elemento bastante exigido em tempos de ESG. Por quê? Porque quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de um elemento que é comum, né? Tem que ser comum tanto a organizações da sociedade civil, quanto a empresas, quanto ao Estado, né? Então, a gente tem que mostrar que a nossa organização tem uma boa governança. E os elementos de boa governança quais são? Né? Nós temos quatro grandes princípios de governança. O primeiro é o quê? Justamente transparência, que é você prestar contas. Mas por que que eu vou prestar contas, né? Como organização da sociedade civil, você é uma organização privada que atua pelo interesse público. E se você mobiliza recursos, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, né, seja do Estado, você está trabalhando com recursos que, quando entram na sua organização, eles vão se transformar em serviços de interesse público, certo? Então, a organização privada recebe o recurso, a partir do momento que recebeu, ela vai transformar aquele recurso em serviços de interesse público. E se esse recurso veio de fontes que pertencem à sociedade civil, a sociedade merece saber como esse recurso foi empregado, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, querem utilizar incentivo fiscal. Eu poderia pagar o imposto. Não, mas eu vou tirar aqui 9% do valor do imposto de pessoa jurídica, ao invés de eu pagar de impostos para o governo, eu vou fazer uma destinação para a empresa, para organizações da sociedade civil. Tá? Mas por que que eu vou fazer isso? Porque eu consigo selecionar as organizações que eu confio e consigo ver claramente onde os recursos que eu estou aportando estão sendo utilizados.
né? Quando eu pago o imposto para o governo, eu não sei onde o recurso está sendo utilizado. Eu sei que ele está sendo utilizado em algum lugar, né? Mas eu não consigo acompanhar exatamente de uma maneira tangível a diferença que o recurso que eu paguei em tributos fez, né? Então, quando eu ao invés de pagar o tributo para o poder público, né, que o poder público ele mesmo, né, edita leis de incentivo fiscal, é sinal que eu posso pegar um percentual daquele recurso e colocar, né, para investimento social privado. E aí eu posso estar mais próximo da organização que recebe os recursos e posso verificar melhor, né, essa utilização dos recursos. Então, preciso disso, transparência na gestão. Depois, conhecer as expectativas do investidor social. Se é por edital, é mais fácil, porque daí vai estar no edital a expectativa, né? Agora, se é uma pessoa jurídica, muitas vezes você vai ter que fazer pesquisa. E como eu faço pesquisa para saber as expectativas? Normalmente, quando são empresas e não é por edital, eu faço a pesquisa no relatório de atividades delas, do ano anterior. Porque ali vai estar toda a estratégia da empresa, e eu vou ver se tem uma área lá de investimento social privado, de sustentabilidade, de responsabilidade social, de ESG, enfim, uma parte no relatório que trate disso, né? E aí eu vou conseguir entender em que essa empresa já fez investimento social, que tipo de organização ela apoia, né? Ou que tipo, ou se ela não apoia ninguém, nunca apoiou, né? Eu vou conseguir verificar se ela utilizou incentivo fiscal ou não. Então é importante, né, a gente conhecer o relatório de atividade das empresas. Agora, quando você está falando de pessoas físicas, principalmente doadores recorrentes, aí já a estratégia já é completamente diferente, né? Porque quando eu estou fazendo campanha para doadores recorrentes, eu preciso captar poucos recursos de muitas pessoas. Então, você vai ter que investir mais em comunicação, em outros recursos, mas não vai deixar com isso de prestar contas. Por isso que o próprio site, né, tem que ter uma área de transparência. Por exemplo, para a organização ganhar o prêmio das 100 melhores ONGs, um dos elementos importantes lá que a gente avalia é a transparência, né? E a transparência tem a ver com o quê? Tem a ver com dar acesso à sua documentação, né? E a sua documentação são muitos documentos, gente. Você dá acesso ao estatuto, ao seu último relatório de atividades, enfim. Se quiser fazer um resumo do teu balanço e também colocar lá, tudo bem. Tem gente que coloca o regimento interno, enfim, né? Mas é importante, né, a gente saber pelo menos como é a estrutura dessa organização. Será que essa organização tem conselho fiscal, por exemplo? Faz diferença para o doador, para o investidor social, patrocinador? Faz, né? Porque uma organização que não tem conselho fiscal já acende uma luz amarela para os patrocinadores. Porque eles pensam, poxa, mas a própria gestão faz do jeito que ela quiser as coisas e não tem um outro órgão, né, fiscalizador para dar um parecer, para a coisa poder ser aprovada ou não pelo órgão superior, né? Então é importante também ter essa transparência nesse sentido e saber a expectativa, né, do próprio investidor. E tem alguns, se a gente faz um levantamento, eu estava fazendo esse levantamento esses tempos, né, lendo vários relatórios de atividades. Tem algumas questões aí que estão sendo mais patrocinadas do que outras, né? Essa questão de mudanças climáticas, carbono, isso aí, muitas empresas estão com foco nisso, né, na sua área de investimento social, de parcerias e tal. Diversidade e inclusão também é outra área que eu vejo muitos editais para essa área, né? Economia circular, gestão de resíduos, ou seja, essa coisa de economia circular, né, relacionada a resíduos, isso também está bem em alta, né? E aí mais temas voltados à saúde, educação e bem-estar. Sempre foi uma das causas mais apoiadas, foi educação para crianças e adolescentes.
e jovens. Hoje a gente vê também muita coisa voltada à educação e empreendedorismo, né? Então, basicamente é isso. Outro elemento que é interessante, gente, é que muitas empresas estão utilizando para fazer parcerias com organizações do terceiro setor e poder público também, são os objetivos do desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. O pessoal chama também de Agenda 2030. Então, o que acontece, né? Em 2000, que a partir de 2015, né, foram criados esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e eles estão separados basicamente em três áreas, né, que seria na questão ambiental, na questão social e na questão da governança. Então, quando a gente tem projetos, por exemplo, ou iniciativas que a gente vai apresentar principalmente para empresas, é interessante saber onde se encaixa nesses objetivos do desenvolvimento sustentável. Só lembrando que o objetivo, né, a gente lê aqui, igualdade de gênero, né? Isso é só o nome do objetivo, hein? Depois, você entrando no site do Pacto Global, enfim, alguns sites, se você digitar ODS lá no Google, você vai ver vários que demonstram ali, você vê em detalhes o que que é esse objetivo, do que ele trata, quais são as metas desse, né, ligadas a esse objetivo. Então, precisamos olhar com mais profundidade e saber falar essa língua dos ODS, né? Porque quando você conversa com empresa, fatalmente eles vão querer falar com você sobre Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e o que que se aplica à sua iniciativa, seu projeto, enfim. Né? Se você está trabalhando com esporte, inclusão social, onde será que se encaixa, né? E se encaixa aí, é bom também saber a linguagem daquele ODS específico, ou daqueles, né? Porque muitas vezes o trabalho da gente se encaixa em mais que um ao mesmo tempo, né? Tem ODS aí que está tanto no social quanto no ambiental, por exemplo, e aí por diante. E aí, qual que é a próxima etapa, né, que a gente vê? É a pesquisa. Né? Então, a parte de pesquisa, ela é também, né, uma parte anterior da solicitação. A gente nem chegou na solicitação, a gente nem pôs a cara na rua ainda. A gente está fazendo uma análise inicial, planejamento, e aí pesquisa. E o que que é essa pesquisa, né? A pesquisa é justamente a gente entender quais fontes de recursos, né, são boas, são potenciais, né? E a gente viu lá quais são as fontes possíveis. Pessoa física, pessoa jurídica, governo, né? A gente tem fundações, empresas, organizações religiosas, outras organizações congêneres, agências nacionais, agências internacionais. Então, dessas fontes, qual que tem mais a ver com minha organização e meus projetos, enfim, os serviços que eu disponibilizo hoje, né? E aí o importante, como a gente viu, é segmentar sempre. Se eu estou falando de empresa, eu tenho que pensar, bom, é empresa pequena, média, grande ou micro, né? Essa empresa tem que estar em qual local? Tem que estar no entorno da onde realiza o projeto ou não faz diferença, né? Outra coisa, por exemplo, essa empresa declara pelo lucro real ou faz a declaração do imposto de renda pelo Simples Nacional, né? Ou pelo lucro presumido? Faz diferença? Faz. Faz diferença porque, por exemplo, se ela declara pelo lucro real, ela vai poder se beneficiar dos incentivos fiscais que eu posso oferecer. Se ela faz a declaração dela pelo lucro presumido, ela não vai poder aproveitar nenhum incentivo fiscal. Para ela não vai fazer diferença ter incentivo fiscal ou não. Né? Então, realmente a forma de mobilização de um tipo e de outro de empresa é diferente. Mesma coisa se é uma fundação. Se é uma fundação, será que o acesso é igual a eu acessar, por exemplo, uma empresa?
Muitas vezes não. Para conversar com fundação, normalmente as fundações ela tem pessoas muito qualificadas trabalhando e com especificidades assim, especialistas mesmo. Então, para você tratar com uma fundação, muitas vezes o edital que você tem que preencher para captar de uma fundação é mais complexo do que aquele que você tem para captar com empresa. A empresa nem sempre tem edital, muitas vezes você vai marcar uma reunião mesmo, né? Fundação, dificilmente você vai ligar para a fundação, vamos marcar uma reunião para solicitar recurso. Normalmente não dá para ser assim, né? A gente não faz assim. Então, é por isso que é importante a gente definir quais fontes de recursos e segmentar. Depois que fez isso, aí você pode fazer, inclusive, né, um brainstorm que a gente chama de análise VIC, né? E VIC é uma sigla, tá? Que é o que a gente chama de vínculo, interesse e capacidade. Então, essa análise VIC, ela é feita, né, considerando uns números de 1 a 5, tá? Então, por exemplo, você tem vínculo, interesse e capacidade. Você tem 3 critérios. E para cada critério, você pode dar uma pontuação de 1 a 5. Como assim? Por exemplo, vínculo. Aí, aqui estava fazendo para o Sebrae, por exemplo, um Sebrae específico de um estado. Mas vínculo com a sua organização. O que que é um vínculo um? É quando você nem conhece uma pessoa dessa possível fonte de recurso. Você não tem nenhum contato, não conhece ninguém que conhece, né? Se não for uma captação por edital, por exemplo. Agora, o que que é o vínculo 5? Vínculo 5 enfim, você ter acesso fácil às pessoas que decidem a respeito do investimento social nessa organização, né? Ser alguém muito próximo da sua organização. Quando eu falo você, é sua organização, tá bom? Então, muitas vezes o vínculo é importante, principalmente quando a empresa ou, enfim, uma embaixada ou que seja, não tem um procedimento muito claro para fazer investimento social. Aí acaba que você tem que marcar mesmo uma reunião. E aí o vínculo é importante, né? Outras vezes, o vínculo não faz diferença nenhuma, principalmente quando você tem um concurso de projetos por edital, por exemplo, que uma fundação normalmente vai fazer por edital. Não adianta você ter um conhecido para marcar uma reunião, porque esse não é o procedimento, né? Então, o vínculo é importante quando isso faz sentido. Depois, o interesse. O que que é o interesse? O interesse é se o investidor social atua na sua causa. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto de empreendedorismo para adolescente, né? E eu vou lá ver, pego o relatório de atividades do último ano, entro no site para ver o interesse e lá eu descubro que essa empresa ela faz investimento social em questões de saúde só alimentação, qualidade de vida. E o meu projeto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com empreendedorismo e tal. Enfim, eu vou ver que ela possa ter até vínculo, mas essa organização pode não ter interesse. Então eu vou colocar, puxa, até tem a ver qualidade de vida com empreendedorismo. Se eu torcer um pouco, dá para ter a ver, né? Mas isso na cabeça. Mas se eu fizer isso, vai descaracterizar totalmente meu projeto. Então, eu não vou fazer isso, porque não adianta eu desviar a minha finalidade, a minha missão, para me adequar ao interesse de uma fonte de recurso. É o contrário. Eu preciso achar fontes de recursos que tenham interesse naquilo que a minha organização faz. Então, eu vou dar uma nota de 1 a 5. E depois, capacidade de investimento, mesma coisa. Vou ver o relatório de atividades, vou ver quanto foi o investimento social que essa organização, que essa empresa fez, que a gente está falando de empresa, no último ano, para verificar se ela tem capacidade de ser um investidor social, né, também no meu projeto, na minha iniciativa. Então, eu vou dar nota de 1 a 5 em V, que é no vínculo, 1 a 5 em interesse e 1 a 5 em capacidade. Então, aqui, por exemplo, a Fundação X, né? O vínculo foi considerado 4, interesse 5, capacidade de investimento 5. Então, total de pontos 14.
né? Então, a nota VIC, né, dessa Fundação X é 14. E aí eu vou fazendo um por um. Isso normalmente a gente pega a diretoria, associados, conselho, enfim, órgãos da organização junta e faz um pouco em brainstorm, né? Então, qual, uma empresa tal, eu vi que tem a ver tal. Quanto que qual que é o vínculo? Aí você vai, né? é, estimando, né? Porque isso é mais para ter um critério de quê? De priorização, para a gente ir primeiro, né, naquilo que tem uma nota VIC maior. Por quê? Porque você tem mais chance de ter êxito, né? Se você começar é, por instituições que têm ou pessoas que têm uma nota VIC muito pequenininha, é sinal que a chance de um não é muito maior. Então, isso aqui é usado no mundo todo, né? O pessoal vai fazendo lá uma planilha e dando nota, VIC, sempre colocando lá num filtro onde você fique do maior número para o menor, porque vai sempre indo primeiro aonde a gente tem mais chance, né, de captar recursos. Então, esse que é a estrutura dessa ferramenta. Então, como que se aplica na prática, né? Primeiro, coletar informações. Então, você vai coletar informações de V, de I, de C, do quê? Dos doadores, investidores sociais, né? Você pode utilizar fazendo uma reunião com várias pessoas confiáveis, né, do círculo da organização, ou pode ir de uma em uma, inclusive, né? Quem trabalha com captação, muitas vezes está levantando fonte de recurso o tempo todo, né? E aí, enfim, você vai dando nota e vai tendo lá no seu Excel, ou seja, aquela planilha sempre da maior nota VIC para menor, né? Para quê? Para ser sempre uma estratégia, uma atividade de bom custo-benefício, quando você vai primeiro nos que você tem mais chance de captar recursos. Então, daí você vai fazer a análise, né? Como a gente viu, vai dar a Professor, nota. Oi? desculpa te interromper, só para avisar Imagina. que chegou uma pergunta no chat. Ah, legal. Deixa eu ver Você quer qual. que eu leia? Não sei se você Quero consegue sim, ver. É quero. a Rosineide Pereira, ela está perguntando sobre isenção, abrange tarifas e pacotes de serviços bancários? Então, isenção de tarifa, as isenções que a gente tem no terceiro setor, ela abrange, de maneira geral, o que a gente chama de impostos e o que a gente chama de contribuições sociais. De taxas, assim, não dá para dar uma resposta genérica, aí tem que ver caso a caso, né? Por exemplo, tem que ver qual banco. Eu sei que tem banco que é mais amigo do terceiro setor, que você consegue isenção de várias tarifas bancárias, né? Mas aí não é uma questão legal, é uma questão da política do banco, tá? As que a gente tem na legislação são mais as isenções, né, mesmo de impostos e contribuições sociais. Se tiver mais dúvida, é só mandar aí, viu, gente? Não tem problema. Tá tranquilo aqui. Então, essa priorização que a gente viu como faz, né? Do número VIC maior para o menor. E a estratégia de abordagem. Aí como que eu vou, né? Qual vai ser a estratégia para eu abordar uma empresa? Qual vai ser a estratégia para eu abordar uma fundação? Aí eu tenho que ver o procedimento de abordagem. Como eu falei, tem algumas que eu vou ter que abordar por edital, outras eu vou ter que marcar uma reunião, outras eu vou ter que, eh, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, né? Uma maneira que é muito interessante para você marcar reuniões é um LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta do LinkedIn que você consegue falar direto com as pessoas e fazer a triagem, né? Então, por exemplo, se eu é, sou conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG, né? Isso é verdade, né? E aí o Instituto Brasileiro de ESG está fazendo um evento, enfim, fez um evento em Blumenau agora em setembro. E aí o evento chamava-se Mulheres em ESG. E esse Mulheres em SG, ele é um evento que é para qualquer público, né? É sobre ESG, só que o evento foi lá na Hering.
em Blumenau, foi dentro da Hering, no auditório da Hering. Daí, sobre o que se falava no evento, mais especificamente? O evento Mulheres no palco falando, e tinha algumas palestras e alguns painéis com duas, três, e era falando de né, ambiental, de social e de governança, só que por ser na Hering e ser em Blumenau, se falava bastante de moda sustentável. Então, veja só, eu preciso captar recursos para um evento sobre ESG, onde tem só mulheres no palco falando sobre moda sustentável, e vai ser em Blumenau. Se você pega o LinkedIn Sales Navigator, você consegue isolar, por exemplo, só Blumenau. Só Blumenau e os municípios do lado de Blumenau. Aí você consegue o quê? De acordo com a ferramenta lá, as pesquisas que você faz, você consegue também falar diretamente, por exemplo, você quer falar com empresas com mais de 10 mil funcionários, vamos dizer assim, né, que são empresas que já estão mais interessadas em ESG, ou empresas com mais de 5 mil funcionários, que atuem na área do varejo, ou não precisa pôr do varejo, que atue com moda e que tenha gerente ou diretor de responsabilidade social, ou de sustentabilidade, ou de ESG. Aí você pesquisa, você vai achando todos os diretores ou gerentes de sustentabilidade ou responsabilidade social ou governança, que seja, daquela região específica das empresas com mais de 5 mil funcionários. E aí, o que eu fiz ainda? Como era Mulheres SG e tinha que convidar gente local, eu priorizei falar com mulheres, porque para dar palestra lá tinha que ser mulher, porque o evento era Mulheres SG. Então, aí você vai pegar uma diretora de responsabilidade social de uma empresa do ramo da moda, que está do lado de Blumenau ou em Blumenau para dar uma palestra na Hering. Imagina a chance de você captar recursos dessa empresa como aumenta. Aumenta demais. Mas por quê? Porque a estratégia de eu entrar em contato foi uma estratégia que acabou sendo muito assertiva. Então, por exemplo, eu contatei, num dia eu mandei 30 contatos ali, falei com 30 pessoas. Eu creio que eu falei com umas 26 pessoas. 26 pessoas quiseram marcar uma reunião virtual para conversar do tal evento Mulheres SG. Então, no fim, saiu rapidinho esse evento, né? E eu nem sou captador de recursos, né, assim, assim, operacional, né? Eu sou mais a parte estratégica de criar o plano, criar a estratégia. Mas eu, né, pensei nessa estratégia e falei, será que funciona? Vou eu mesmo testar, né? E vi que funciona. Todas respondiam, e todas diretoras ou gerentes de grandes empresas nessas áreas. Então, isso é na prática, né? Como que a gente acaba é, implementando aquilo que a gente planeja. Então, essa ferramenta, tem um detalhe muito importante: a ferramenta é grátis. Para organização sem fins lucrativos, porque é cara essa ferramenta. Mas eu recebi um e-mail no final do ano passado pelo Instituto de SG, falando que estavam numa promoção de um ano da ferramenta gratuitamente para organizações sem fins lucrativos, só que tinha que passar por uma análise lá do LinkedIn, tinha aonde tinha que mandar o estatuto, mandar CNPJ, essas coisas. Mandei, eu acho que demorou umas 2 horas, a ferramenta já estava liberada. Por exemplo, isso daí facilita demais a captação. Por exemplo, eu quero oferecer incentivo fiscal ao esporte, né? Ou quero oferecer incentivo fiscal à cultura. E eu vou fazer sei lá, um projeto que vai ser desenvolvido em tal lugar, né? Com essa ferramenta, eu consigo entrar, por exemplo, num outro ambiente lá do Ministério da Cultura, que é um site que chama-se salic.net. Eu entro lá, eu consigo saber quais são as empresas que já usaram incentivo fiscal, e que município ela está.
Aí eu vejo se qualquer empresa que está lá já usou incentivo fiscal. Se já usou, é porque declara pelo lucro real. Porque no Brasil, para você poder ter usado, você tem que fazer a declaração de renda pelo lucro real. Então é sinal que eu posso usar também para captar recursos num projeto desportivo também, certo? E aí eu consigo mapear quais são as maiores empresas que estão lá no entorno, consigo verificar que tipo de projeto já apoiaram, e aí consigo falar com a pessoa gerente de sustentabilidade, gerente de responsabilidade social, diretor, né, de responsabilidade social, de sustentabilidade, via essa ferramenta do LinkedIn. Então, é uma coisa que, quando não existia isso, era muito mais difícil. Agora é muito mais fácil você conseguir contatar diretamente. Agora, se for via edital, nem adianta, né? Porque você vai entrar em contato, vou falar, ó, espera o edital sair, né? Vai sair mês tal, mas isso vai estar no site também. Então não adianta, tem que saber qual é o procedimento aí para captar recursos de determinadas empresas ou fundações ou poder público, ou o que seja. Tá, então chama Sales Navigator, né? Sales Navigator do LinkedIn. É interessante mesmo. Pode até ver se ainda tem esse programa aí da ferramenta ficar um ano gratuito para organizações sem fins lucrativos. Bom, próximo, cultivo e educação, né? Cultivo e educação. Na verdade, para que serve muito a educação sobre a causa? Para manter ou despertar ou acentuar o interesse da fonte de recurso. Porque quanto mais a fonte de recurso conhece sobre a sua causa, ela, tendo essa causa também sendo do interesse dela, agora que a gente falou do Vic, é muito mais fácil de você reter essa fonte de recurso. Ou, né, reter quer dizer fazer com que ela continue fazendo investimento social nas suas iniciativas. Então, por isso que a gente precisa, por exemplo, não adianta eu sair falando de uma causa que as pessoas não conhecem, tentando captar recursos com super marketing, com super design, não adianta nada, né? A pessoa tem que conhecer, tem que entender e tem que realmente comprar a ideia da necessidade social da atuação da organização. Então, por isso que é importante mostrar qual é a necessidade social e o que você faz para sanar aquilo. Não adianta, a sua missão não vai ser bonita para ninguém, é bonita para você, porque te cativa, te engaja, né? Não adianta começar só falando da sua organização, que de repente, né, é algo que não é a mensagem que a gente quer passar quando vai captar recursos. Depois você tem que falar como a sua organização resolve determinadas situações. Você pode aí até falar qual que é a missão, mas no outro contexto, né? Não como vender a organização. Não é isso, vender entre aspas, né? Mas parece que a pessoa está fazendo isso. Porque, na verdade, o que você tem que entregar é a resolução de problemas sociais, de situações. Porque a tua organização, ela é importante porque ela tem que ser transparente, tem que ser estruturada, tem que ter uma boa reputação, né? Tem que oferecer impacto efetivo, mas não é a sua organização o foco final, e sim a resolução de determinado problema social, que é o que está se buscando. A gente às vezes tira o foco disso, e eu vejo muita organização que esquece o beneficiário. Eu vou na reunião, né? Aí tem uma reunião de 1 hora e meia, não se fala no nome do atendido, seja o aluno, seja o beneficiário, seja o idoso, seja quem seja o atendido. Quer dizer, acaba ficando com foco em si mesmo. Tem que tomar cuidado para não aparentar isso em reuniões de captação de recursos, porque isso daí é um dos grandes motivos de você não ter sucesso muitas vezes, tá? Então, educação pela causa, conhecer a causa, né? Importância do envolvimento, é muito importante envolver esse investidor social, né? Por quê? Porque normalmente esse investidor ele quer fazer junto, tá? Muitas vezes ele não quer estar lá na linha de frente, mas ele quer opinar, né? Ele quer, enfim, ser parte da solução.
né? Não ser só a quem, o que que ele fez? Ah, ele deu dinheiro. Não é isso, né? É vamos resolver determinadas situações. É melhor levar a conversa para esse lado, tá? E aí a solicitação, né? Como, né, que momento, como seria isso, né? Então, a solicitação é a parte onde você vai comunicar, seja no site, seja numa reunião, seja no edital. Isso precisa ser feito com muita clareza, né? Às vezes a gente fala, 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 mas não solicita nada, né? Aí termina a reunião, você sai com aquela cara assim, mas não sabe nem o que aconteceu, né? Fala assim, tudo bem, mas e aí, né? E aí é porque não foi claro, né? Parece que você não tem algo, né, para engajar esse investidor social. Já vi muitas vezes acontecer isso. Mesma coisa quando a gente vai fazendo muitas reuniões e não estabelece o objetivo da reunião, não estabelece o que são os entregáveis da reunião. Às vezes você faz reunião, reunião, reunião. Daí você acaba se fala, gente, mas o que resolveu mesmo? Nada, né? Mesma coisa, captação de recursos precisa ter uma chamada final para ação. Então, quer dizer, se você está precisando de voluntário, tem que estar claro isso. Se você está precisando de dinheiro, tem que estar claro isso. E aí você vai mostrar daquele jeito que a gente já viu. Ó, meu planejamento para o ano que vem é esse, porque está ligado à minha causa, né? E aí tem esse projeto aqui que está precisando ainda de mais de 30% do valor dele, entendeu? Deixar isso muito claro, tangível, tá? Isso precisa ter clareza. Não é assim, às vezes eu vejo terminar a apresentação, a pessoa vai lá, mostra a organização, aí no final, vamos fazer uma parceria? Pessoa vai olhar e falar: Oi? Como assim parceria? Isso é muito genérico, nebuloso, né? Tem que ser mais claro. Qualquer atividade de captação é porque a comunicação para a captação de recursos precisa ser clara. Então a gente precisa escrever de maneira clara. Então, primeira coisa, tem que ser convincente. Então, ó, narrar o impacto do projeto e não narrar como você faz. Sabe? Ele tem que confiar que você faz bem, certo? Mas não ficar explicando passo a passo como você faz. É igual advogado, que eu trabalho nessa área, mas a gente vê, às vezes o advogado quer ensinar direito para o cliente. O cliente ele não quer aprender direito, ele quer que resolva a situação. É a mesma coisa. A gente quer mostrar como a gente faz bem determinada coisa, mas quem está ouvindo quer saber qual que é o impacto desse projeto, quanto custa, quanto tempo demora, quem que está envolvido, né? É uma solução para quê? É uma solução duradoura ou só vai maquiar o problema? É isso que está na cabeça. Agora você fala, não, a gente acorda todas as manhãs, toma café da manhã, depois do café da manhã nós fazemos um alongamento. Depois do alongamento, nós fazemos, sabe, né? Fica uma conversa que para a gente pode ser assim, tem muitas situações que para nós são muito prazerosas, né? Mas para quem está ouvindo, a gente tem que ser mais claro. Então, primeiro, né, impacto, focar sempre no impacto mensurável, né? Então, né, mostrar, assim, uma coisa que a gente vê muito também quando avalia projeto é assim, você tem um objetivo, né? E aí você tem o quê? Você tem objetivos específicos, vamos dizer assim, que te levam a cumprir o objetivo geral. E aí você tem um orçamento para cumprir esses objetivos específicos e uma metodologia de como você vai fazer. Isso tudo tem que estar muito redondo, né? Então, a gente precisa estar fazendo um negócio com lógica, né? Porque de repente você está num objetivo geral de construir uma casa, no final lá no orçamento você está fazendo um jardim. Vai falar assim, pô, mas o objetivo geral era um e o orçamento não combina, né? Então você percebe que já está ilógico. Né? Então a gente tem que entender e fazer isso de maneira mensurável. Ah, mas não é muito mental, alguém pode falar.
não é que a gente vai deixar de ser emocional, é mesmo porque a gente é latino e emoção está muito dentro da captação de recursos, né? Mas a gente precisa ter os mínimos fundamentos, né? Primeiro, um raciocínio lógico, né? Aquilo tem que fazer sentido, né? E tem que fazer sentido a tua justificativa também a respeito daquele projeto. E aí vem, ó, proposta clara e direta, né? Explicar o que você precisa, né? O orçamento e quais são os benefícios esperados, né? Qual é esse impacto, né? Você já fez isso antes? Não necessariamente você tem que ter feito, mas se já fez é bom, né? Explicar como foi, o que que dá para melhorar, aquela história que eu falei do território, né? Demonstrar que também conhece, se for alguma coisa que tem a ver com a parte territorial, e apoiar com evidências, né? Ou seja, o que você tiver de números aí, de estatística, não encher de número, né? Ficar parecendo uma palestra quase de. Enfim, né? Às vezes a gente não pode passar também, né? Perder a mão, né? Mas alguns números é interessante, se você consegue, né? Por exemplo, eu estou convidando a empresa para fazer uma parceria para a venda de um produto, enfim. A empresa lá vende suco de laranja, suco de maçã, sucos de vários tipos. Aí eu quero fazer uma parceria com especificamente o suco de laranja. Então, na venda do suco de laranja, um percentual vai para uma causa X, né? Do que eu posso ter números, né? Primeiro, por que que isso é bom para a empresa, né? Então eu posso pensar, é bom para a empresa, né, fazer um brainstorm. Quais os argumentos que que eu vou levar, né, para uma reunião dessa? Então, em primeiro lugar, é bom para reputação, é bom para a marca da empresa. Tudo bem. Sustenta sozinho? Provavelmente não, porque ela tem outras maneiras de fazer isso. Segundo, você ter o produto atrelado a uma causa social ou ambiental, por exemplo, é um diferencial competitivo para o produto. Opa, a empresa já vai começar. Que legal. Então, como assim? Tem três sucos de laranja diferentes na gôndola do mercado. Se a pessoa pega um e está lá escrito, tome esse suco e cada gole vai fazer você a estimular o empreendedorismo de crianças e adolescentes. Sei lá, não é que a gente estava falando de projeto de empreendedorismo. Ou seja, a pessoa vai associar, se eu ao mesmo tempo tomo o suco e ao mesmo tempo, quando eu compro o suco, eu estou estimulando o empreendedorismo de criança e adolescente. Vou comprar esse, vai. Então, pô, mas isso daí é verdade? É um diferencial competitivo mesmo? Aí você tem pesquisas. Tem pesquisas hoje que mostram que é efetivamente um diferencial competitivo para os produtos quando o produto está atrelado a uma causa socioambiental. Então, aí a empresa já, pô, que legal, né? E vai ficar legal para minha marca, vai diferenciar meu produto. Aí você vai falar, mas tem mais uma coisa ainda. O quê? A minha organização está adequada ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, quando você doa para mim, você pode deduzir 34% dessa doação como despesa operacional. Aí você não vai pagar imposto de renda sobre esse valor. Então, você vai reduzir em 34% do seu imposto. Aí a empresa fala, pô, eu vou melhorar a minha reputação, eu vou colocar um diferencial competitivo num produto, então vou destacar minha marca e meu produto. Ainda quando eu fizer o repasse desse percentual da venda, se aumenta a venda, eu faço um repasse e ainda tenho incentivo fiscal no repasse. Pô, parece uma boa ideia, né? Então, por quê? Porque a gente soube explicar, né? E são esses argumentos que a gente leva também. Só que, por exemplo, quando você está fazendo uma parceria com um produto, para diferenciar um produto, isso é totalmente diferente de quando você está captando recursos para uma causa diretamente. Porque quando você está captando recursos, por exemplo, para a preservação da Mata Atlântica, você vai estar falando com uma área, com a área de sustentabilidade, vamos dizer assim, ou SG da empresa. Quando você está captando para
agregar valor a um produto, você vai falar com um marketing. É completamente diferente o acesso. E saibam que o marketing normalmente tem um orçamento muito maior, né? E por isso que essa história de parceria com produtos e serviços tem aumentado bastante, tá? Se vocês procurarem na internet e tal, chama marketing relacionado à causa. Entra lá no site do Instituto Ayrton Senna para vocês verem quantos produtos e serviços eles estão fazendo ao mesmo tempo com essa mesma estratégia. Estão fazendo com curso de inglês, com coador Melita, enfim, com um monte de coisa lá, pneu, transportadora, enfim, dá para fazer essa mesma estratégia com vários tipos de empresas. E é muito benefício para o doador, né? Então, isso é um argumento interessante. Então, outro ponto aí na hora da solicitação, personalizar a abordagem. Personalizar a abordagem é assim. Ah, vamos fazer uma estratégia de marketing relacionado à causa? Eu não vou lá dar uma aula de marketing relacionado à causa. Eu antes vou ter estudado os produtos. Primeiro, porque assim, o que dá mais recursos no MRC? Produtos que vendem muito e não precisam ser caros, mas precisa vender muito. Então, por exemplo, eu queria fazer uma estratégia de marketing relacionada à causa com suco, com barrinha de cereal, com água, enfim. Você vai no mercado, você tem zilhões de ideias, né? E aí você vai ver a empresa, né, que tem aquela marca e já vai levar uns três, quatro exemplos de produtos que eles podem fazer, né? E que são interessantes para você como organização também. Então, por isso que a gente fala, personaliza a abordagem. Não é ir lá e falar um negócio genérico e ir embora, né? Por isso que tem que estudar antes, né? As parcerias de longo prazo, por exemplo, a Havaianas com o Instituto IP, eu acho que está numa parceria que deve fazer, sei lá, uns 10 anos, vendendo chinelo. Tem uma sandália havaiana que 7% do valor daquela sandália vai para preservação de bichos em extinção. Tá? Então, você comprando aquilo, você ajuda. Aí tem, né? Ele é desenhado com alguns bichos, é super bonito o chinelo. É um marketing relacionado à causa de muito longo prazo, o tempo todo, né? E aquela venda daquele produto vai indo para a organização. E como eu falei, que tem recursos vinculados e desvinculados, esse é um recurso que não vem carimbado porque você está fazendo uma parceria com uma empresa e com um produto, mas não está dizendo que esse recurso vai para o seu projeto A, B ou C, né? Você está dizendo que vai para aquela causa, que é a finalidade da sua organização, uma das finalidades. Então, esse é outro benefício, né, para você, no caso, organização. Então, muitas vezes a fonte de recurso quer ajudar, quer dar palpite, quer meio que co-criar a história, né, algumas parcerias por aí. Voluntariado corporativo é algo importante também. Então, tem empresas que procuram organizações, inclusive, para programas de voluntariado corporativo, e a questão da transparência, né, que a gente estava vendo e falou bastante sobre isso, e enfim, acho que essa parte a gente já falou bastante. Depois vem valorização e agradecimentos. Isso é importantíssimo. Quando a gente trabalha com captação de recursos, isso eu vejo muito, mas assim com o pessoal da comunicação, é, de repente você está captando de pessoa física, né? E você capta lá de maneira recorrente. A comunicação com os doadores, enfim, ela não pode só ser para solicitar recursos. A comunicação tem que ser para valorizá-lo, para ele saber o que está acontecendo, para convidar para alguma coisa, simplesmente para se mostrar presente,
né? Para, enfim, dar uma contrapartida para esses doadores. Então, valorização e agradecimentos, né? Agradecimento é importante, porque senão você vai ser daquelas organizações que só se comunica para pedir, né? Então, o doador recebe uma vez por mês, um boleto. Quanto tempo você vai ficar pagando um boleto que você não está sabendo de nada do lugar, não te valorizam, não te informam, né? Você não tem, né? Nenhum assim, nenhuma contrapartida. Difícil, né? Então, o importante é você ter esse relacionamento, né? Então, existe, o pessoal chama de régua de relacionamento, existe essas formas de se relacionar. Claro que quando você mobiliza recursos por edital, é diferente do que você se comunicar com uma pessoa física, o que é diferente de você se comunicar com o poder público. Então, é importante saber isso também, né? Para cada tipo de fonte de recursos, a comunicação é diferente, mas ela precisa existir, tá? Também de valorização, também de agradecimento, né? Então, fazer reconhecimento, relacionamento contínuo, como eu disse, né? E sempre que possível engajar. Engajar as pessoas. As pessoas gostam de se sentirem parte das soluções, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que até estava falando hoje num outro curso aí, que tem uma estratégia que a gente chama de estratégia de legados, né? Se tem uma estratégia que no Brasil nem é muito popular, embora ela seja não muito difícil de operar, que é a estratégia de legados, né? Então, legados, o que é um legado? É quando alguém deixa um bem ou um recurso via testamento, né? Então imagina só, você tem aquela pessoa que começou a doar para a organização, aí falando mais com pessoas físicas, você se relaciona com ela durante anos, né? Se você for ver, por exemplo, em outros países, é uma prática, né? A pessoa quer deixar o legado dela, quer deixar os valores dela, é, também, né, como parte do trabalho da organização. Não tá falando, não vai estar falando de, quando ela morrer, não, assim, você quer deixar seus valores até quando você não estiver mais aqui, entendeu? É isso. E aí, você pode deixar, por exemplo, um testamento com R$ 5.000 para um, né, o que seja, né? Você pode deixar sei lá, um aparelho, uma geladeira, o que for, mas dá para deixar para o testamento. E as pessoas no Brasil não sabem, né? E a organização, ela tem como até se isentar de pagar tributos sobre transmissão. Esse tributo chama-se o ITCMD. É o mesmo tributo que tem para doação, tem também para esse recurso que vai via testamento. Então, se a pessoa se isenta, né, se a pessoa jurídica, se a entidade se isenta do ITCMD, ela recebe aquilo sem pagar tributo nenhum, né? Então, só que é pouco conhecido no Brasil. Esse ano ficou até mais conhecido porque eu fiz algumas consultorias nesse sentido, né, na parte jurídica, também para organizações, mas eram organizações maiores, mas que agora já tem aí a estratégia de legado também. Mas é aquilo, é um relacionamento contínuo, bom relacionamento, valorização, fidelização, e aí a coisa, né, vai ficando com um vínculo cada vez mais forte. Aí depois tem o quê? A questão da avaliação e aprimoramento. Então, por fim, a gente vai fazer o quê? Avaliar e aprimorar tudo que a gente fez. Para quê? Para começar um novo ciclo cada vez melhor. Aí, conforme você vai entendendo esse ciclo e vai fazendo dessa maneira, você vai aprimorando, né? Porque aqui, quando a gente está falando avaliação e aprimoramento, isso não pode se transformar naquelas conversas de quem é o culpado, né? Quando as coisas não saem como a gente esperava. E sim avaliar, né? Qual foi a taxa de conversão, valor médio de doações, de patrocínios, enfim,
analisar os resultados, né? Você tem as metas que você estabeleceu, comparar com o resultado que você obteve, verificar quais são os pontos fortes, aquilo que não deu tão certo, né? E aí, o que não deu tão certo também, revisar as abordagens, né? E realizar as melhorias, né? Então, avaliação e aprimoramento. E aí, começar tudo de novo. E esse ciclo vai indo sempre na vida da organização. Claro que tem estratégias mais específicas, uma coisa, né? Claro que não é uma receita de bolo para tudo, mas tem em mente que essas etapas são importantes, né? No seu plano de captação, é importante que a gente tenha isso em mente. Agora, alguns pontos mais específicos que eu quero deixar para vocês, né? Primeiro, quando você capta recursos por projeto. Então, como assim, né? Quando exige um projeto, por exemplo, eu preciso captar recurso de uma instituição, qualquer que seja. Daí você vai ler lá e fala, não adianta você vir aqui fazer reunião e me mostrar PowerPoint, eu quero um projeto, né? Um projeto com equipe, com orçamento, com objetivo geral, objetivos específicos, como você avalia resultado, tal, 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 tal. Daí dá os elementos lá que você tem que pôr. Então, tem duas situações. Uma, tem organizações que você consegue captar recursos por projetos sem incentivos fiscais. Então, são projetos não incentivados. Eu dei exemplo da organização Instituto das Irmãs da Santa Cruz, né, que faz investimento social, 2,5 milhões por ano em projetos que não são incentivados, porque a organização, isso é parte da missão dela, apoiar projetos locais. Então, o que que acontece? Tem que tomar só um cuidado nesses casos, né, um cuidado básico, é a gente não desviar a finalidade do nosso projeto. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente vai captar recurso com empresa, né? Aí a empresa vê aquela oportunidade, acha legal, acha bom para a reputação, para a estratégia dela dentro do E, do S, do G, o que seja. Mas aí fala, poxa, em vez de fazer em tal lugar, dá para fazer em tal lugar? Aí você já fala, pô, mas eu desenvolvi esse projeto para aplicar num município que quer fazer em outro completamente diferente, vai ter um monte de ajuste e tal. Ah, em vez de fazer o projeto durante X meses, não dá para fazer em Y? Poxa, então já está mudando. Ah, não dá para você estabelecer umas datas de entregas? Você fala, entregas, né? Então, se você começa a trabalhar dessa maneira, você não está mais desenvolvendo o seu projeto. Você está prestando serviço para a organização. Pode prestar serviço para a empresa? Pode, mas é completamente diferente da empresa, porque uma coisa é uma empresa doar para o seu projeto ser implementado com ela como parceiro, não tem problema nenhum. Outra coisa é você prestar serviço para a empresa. São relações jurídicas completamente diferentes, que envolvem impostos diferentes, que envolvem, enfim, uma é atividade fim da organização, outra é atividade meio. Então a gente não pode torcer, né, a natureza jurídica das relações, porque isso pode dar problema jurídico depois. Porque você faz o quê? Um contrato lá, um termo de doação e tem que ter entregáveis para a empresa, né? Então não é doação, certo? É prestação de serviços. E aí você recebe uma doação, você é isento de TCMD, mas na verdade você está prestando serviço que na verdade você tinha que recolher o quê? ISS, né? Então é diferente, tá? Vão por mim. Então cuidado para não mudar a natureza das relações. Então por projeto, às vezes a gente nem percebe, a gente virou um prestador de serviço, né? E não estamos desenvolvendo o projeto que o nosso público-alvo precisa. A gente acaba trabalhando para a empresa, tá bom? E não, é o que eu acabei de falar. Se o estatuto permite, se você acha que isso é uma forma de geração de receita própria, não há problema, mas faça de uma maneira adequada juridicamente. Aí é outro contrato, é outro combinado, né? É outro tributo, é outra história, tá? Então por isso que eu coloquei aqui o contrato, né?
Doação, patrocínio ou prestação de serviço. Quando eu falo doação ou patrocínio, é que às vezes a gente acha que, ah, não, doação ou patrocínio é tudo a mesma coisa. Não é, tá? Doação é algo que é uma liberalidade, né? Aí eu, por exemplo, eu recebo uma doação para desenvolver o projeto que a organização desenvolveu. Patrocínio é como uma prestação de serviço na área de quê? De publicidade. Ah, tá. Então, por que que é diferente? Porque o que que o patrocinador quer? Por exemplo, eu vou fazer um evento, um concerto da orquestra tal, né, para arrecadar recursos e tal. O patrocinador, ele quer que a marca dele apareça lá para o público do concerto, né? Por quê? Porque ele quer trabalhar com a reputação da marca dele, tá? Então, patrocínio envolve o quê? Envolve você promover a marca do patrocinador para o seu público. Isso é patrocínio. Doação, não. Doação não envolve promover a marca do doador. Às vezes o doador não quer nem que a marca dele saia. A gente pode pôr, inclusive, como uma contrapartida, mas ele não está fazendo para a marca aparecer, tá? Então é diferente uma coisa da outra. Aí tem os incentivos, né, que eu comentei bastante, então, só para a gente entender quais que nós temos. Então, nós temos, né, incentivo fiscal no Brasil, temos alguns, são leis diferentes, tá? E aí nós temos o quê? É, por que que existe incentivo fiscal, né? Então, é porque o Estado, né, a administração pública, enfim, quer estimular determinados setores da economia, setores importantes para a sociedade. Então, a gente precisa, né, dar atenção às nossas crianças e adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criou o incentivo fiscal, né, do quê? Da criança e do adolescente, né? Precisamos acolher, cuidar dos nossos idosos. Então, uma lei criou incentivo fiscal ao idoso. Ah, a gente precisa promover e preservar nossa cultura. Foi criado incentivo fiscal à cultura. Ah, nós precisamos estimular o esporte. Foi criado incentivo fiscal ao esporte. Agora, o último que saiu, que ainda não entrou em vigor, porque precisa de uma portaria ser editada, mas isso vai ser feito rapidamente, é o incentivo fiscal à reciclagem, né? Então, a cadeia circular, né? Então, todos os tipos de atividades de reciclagem, desde reciclagem de roupa, reuso, criação de incubadora para startups que atuam na área de cadeia circular, enfim, tem uma série de possibilidades. É um incentivo muito interessante para quem trabalha também com meio ambiente, né? E aí tem que ajustar o estatuto para poder usar o incentivo, né? Como eu já falei, mas por que que foi criado? Porque o Estado considerou importante o quê? Você estimular essa parte, né, da reciclagem, que é algo importante aí para o Brasil e tal. Tudo bem? Então é isso. São estímulos concedidos na área fiscal para determinados recursos serem canalizados para certas atividades consideradas importantes para o Estado. Então, para as organizações sem fins lucrativos, muitas delas oferecem incentivo fiscal ao doador, ao patrocinador, o que acontece? Para você oferecer um incentivo fiscal, você tem que conhecer a lei que rege o incentivo fiscal que você quer utilizar. E como no Brasil a gente tem uma lei para cada incentivo, tem países que têm uma lei de incentivo fiscal só, com um mecanismo só dividido por áreas, que é muito mais lógico. Aqui a gente tem cada incentivo uma lei diferente, e aí você acaba criando uma insegurança também jurídica, até para quem quer ser um doador ou patrocinador. Porque muitos contadores falam, né?
olha, toma cuidado, porque você pode ter problemas aí com o imposto de renda, porque é muito complexo, muito complicado, então acaba desestimulando, né, a utilização do incentivo fiscal. Então, no Brasil, ó, nós temos leis, né, só em nível federal, porque tem incentivo fiscal estadual e municipal. Então, tem lei de incentivo à criança e adolescente, lei de incentivo ao idoso, lei de incentivo específico para organizações da sociedade civil, né, que é aquela que tem a dedução lá como despesa operacional de 34% do valor da doação, que eu comentei, incentivo fiscal federal também a esporte, né, tem o Pronon. Tem o Pronas, Pronon é relacionado à oncologia, Pronas a pessoa com deficiência, e tem o da reciclagem que eu não pus aí também porque ainda não está sendo usado, né? Então tem vários. Esses são os mais usados pelas organizações sem fins lucrativos. Ah, outro ponto, né, que eu comentei aqui, que é dos fundos patrimoniais, e vou comentar aqui sobre ele. Bom, fundo patrimonial, o que que é, né? Fundo patrimonial é quando a organização ela chega num ponto de tamanho que ela consegue captar recursos para ter aplicações. Ah, e por que se faz isso? Para você ter mais segurança, né? É para trabalhar de uma forma perene a respeito de uma causa e para você não ter que ficar se esforçando tanto em captar recurso o tempo todo, porque você agora já consegue ter uma receita, né? Do próprio recurso que você colocou em aplicações financeiras e criou um fundo patrimonial. Então, isso está crescendo no Brasil, né? E crescendo por quê? Principalmente a partir da Lei 13.019 de 2014, né? Essa lei, ela definiu o que é uma organização da sociedade civil. E ela trouxe a ideia de que uma organização da sociedade civil, ela é o quê? Né? É uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, direito privado, que não distribui lucro e tal, e que aplica os recursos integralmente nas suas finalidades, no seu objetivo social, mas aí colocaram uma vírgula, né? Porque essa definição que aplica os recursos integralmente nas suas finalidades, nos seus objetivos sociais, isso sempre foi uma organização sem fins lucrativos. Mas aí colocaram na lei de forma imediata, ou seja, né? Captou recurso, aplica nas finalidades, ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. A partir daí, ficou pacífico para todo mundo que as organizações da sociedade civil poderiam acumular aquele recurso como uma estratégia de quê? De geração de receita própria, né? Então, o que acontece? Muitas passaram a regulamentar seus fundos patrimoniais, porque antes dessa lei era assim até normal organizações que ficassem deixando dinheiro lá no banco parado, não usasse, podia ser autuada, porque não está usando os recursos nas finalidades. Mas ela está deixando lá guardado porque, às vezes, como um fundo de reserva, para alguma urgência, ou às vezes para gerar receita mesmo, para ter que captar, né, ter menos atividades de captação de recursos necessárias, né, ter mais segurança e tudo mais, ter mais perenidade na atuação. Então, a partir daí, começou-se a fazer isso. Agora, sempre os fundos patrimoniais foram regulamentados no estatuto e num regimento próprio. Então, tem lá no estatuto, possibilitando, explicando lá em linhas gerais como que é o fundo patrimonial, e depois faz um regimento próprio para regulamentar esse fundo patrimonial. Se capta recursos para constituir o fundo, tem estratégias específicas para a construção de fundo patrimonial, e aí sempre foi assim. Só que a partir de 2019 entrou em vigor uma lei dos fundos patrimoniais filantrópicos. E essa lei dos fundos patrimoniais filantrópicos, ela é uma lei que criou a figura de uma organização gestora de fundo patrimonial. Então, pela lei, para você criar, né, um fundo de acordo com esta lei, você tem a organização que você participa, você tem que criar outra
que é só gestora de fundo patrimonial, com outra governança, ou seja, outros órgãos, outro conselho fiscal, tal. E o que acabou acontecendo? Essa lei, ela regulamenta fundos patrimoniais para organizações sem fins lucrativos e para organizações públicas, por exemplo, museus, universidades públicas, parques tecnológicos e tudo mais. Então, a lei está funcionando muito mais para organizações públicas, porque uma organização do terceiro setor, ela está o tempo todo preocupada com o custo, né? Ainda você ter que criar outra organização só para ser gestora do fundo patrimonial, e ainda os benefícios fiscais da organização que vai ser apoiada pelo fundo patrimonial, eles não se estendem para a organização do fundo patrimonial. Então, por exemplo, a organização que tem o fundo, ela pode ser imune a impostos e a organização gestora do fundo patrimonial não. E aí fica o quê? Qual é a vantagem, né? Você vai acabar tendo um custo grande. A vantagem é que você não deixa os recursos dentro da mesma organização. Isso pode evitar que, de repente, o fundo tenha que pagar alguma multa trabalhista. Enfim, eu posso criar uma história assim, pode até ser, mas você não vai ter muita vantagem efetiva no dia a dia, né? Porque você vai ter muito mais custo, você vai ter o quê? Não vai ter os benefícios que a organização que opera, né, os projetos, programas e serviços, e você, enfim, né, vai ficar com duas organizações, né? E uma com a governança diferente da outra, ou seja, pessoas diferentes, os conselheiros do conselho de administração com essa lei do fundo patrimonial, eles podem ser todos remunerados. Imagina, né? Fica mais difícil. Então é isso. Hoje, quando a gente fala de fundo patrimonial no terceiro setor, é muito mais natural a gente criar um fundo patrimonial interno e não um fundo patrimonial pela essa lei nova. E aqui deixei para vocês, né, o fundo patrimonial e fundo de reserva, a diferença entre um e outro, né? O fundo patrimonial é esse para perpetuar a atuação na causa, promover a sustentabilidade econômica, e o fundo de reserva não, é aquele para contingências, né? Então, deu um vento, deu problema no telhado, precisa fazer uma reforma urgente, precisa pagar, enfim, uma multa, enfim, não sei, alguma contingência que apareça. E por fim, pessoal, só para falei bastante da Lei 13.019. Então, a Lei 13.019 criou as organizações da sociedade civil, e as organizações da sociedade civil, pela lei, são associações e fundações privadas, são as cooperativas sociais, ou seja, cooperativas que têm alguma finalidade social, e organizações religiosas, que é uma natureza jurídica que tem no Código Civil também, que são o quê? Organizações religiosas que também desenvolvam projetos sociais, tá? Essa última figura é muito questionada nos cartórios. Eles acabam achando que a organização religiosa deveria desenvolver os projetos sociais num outro CNPJ de associação ou fundação, né? Mas não é isso que a lei diz. Porém, né, a gente conhece os cartórios. Então tem esses termos aqui para a relação com o poder público, então não tem mais convênio, né, de organização do terceiro setor com o poder público, então você capta recursos do poder público por meio de termo de fomento ou termo de colaboração, ou você, quando quer fazer parceria com o poder público não envolvendo transferência de recurso financeiro, existe essa figura também aí na lei do acordo de cooperação. E deixo para vocês, para encerrar, aqui nós temos o quê? É, 5 pontos que precisam ser ajustados no estatuto de uma organização para ela ser considerada uma OSC, uma organização da sociedade civil. Então tem que ter finalidade escrito lá que tenha relevância pública e social, tem que estar escrito que no caso de solução o patrimônio, né, restante seja transferido para outra pessoa jurídica da mesma natureza, ou seja, se é associação para outra associação, se é fundação para outra fundação, e que essa outra organização também preencha os requisitos da Lei 13.019 de 2014,
né? Tem que escrever que a escrituração contábil obedece os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e tem que ter uma das finalidades do artigo 84C, que tem uma série de possibilidades lá, então todas as organizações têm alguma finalidade quase que está lá, e tem que escrever que é vedada a participação da organização em campanha de interesse político partidário ou eleitoral, tá? Então, essas são as 5 questões que, para a gente ser considerado uma organização da sociedade civil, poder oferecer aquele incentivo fiscal que eu comentei lá, dos 34%, poder fazer parceria com o poder público, nossa redação do estatuto tem que contemplar, esses pontos. E é isso, gente, quanta coisa, né? Muito bom conteúdo. Obrigada, professor. Alguém, Imagina. alguém gostaria de fazer algum último comentário, tirar alguma dúvida? Aí também tem o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar mensagem, acho que no material tem no final, tem meu e-mail lá. Então, quem tiver dúvida, não precisa é, assim, ficar com a dúvida. Só me manda um e-mail que eu respondo, tá bom? Tem mais Concordo. alguma Boa aula tarde, desse de tarde, captação? BH. A gente Não, tem essa esse foi a Danilo última. aí, né? Eu queria só fazer uma consideração nessa última apresentação, nesse último slide, Ah, porque muitas das vezes a questão da diretoria ser remunerada é algo que muitas das vezes, em alguns editais, isso aí às vezes é um ponto crucial para a instituição não poder participar ou ser reprovada em alguns editais, uhum. né? Que parece que ela não cita isso. Na verdade, o que acontece? Não, antes você se remunerasse dirigente, você perdia as suas isenções. Então, quando é muito engraçado, porque a administração pública também demora para se adaptar. Porque, assim, se a Sim. lei hoje permite a remuneração do dirigente, não é muito, assim, alinhado que um edital vede, né? E outra coisa, quando Mas a você. gente tem observado que Mas tem, não, eu não estou dizendo que não tem, sim, mas, assim, ele não vai. deveria, né? Acho que não Não deveria. deveria, mas Sim. tem. Outra coisa que tem é que os títulos de utilidade pública municipal ou estadual, como as leis são muito antigas, também vedam remuneração de dirigente. Mas os títulos já estão por terra com essa lei 1319 do Miroski, né? Hoje nós não vemos. Com o Miroski, essa lei já cai por terra, essa questão de utilidade pública municipal já cai por A terra. utilidade pública federal saiu de vigor, mas a estadual e municipal ainda está, né? Então tem isso, né? Tá certo, obrigado. Imagina. Tem mais alguma dúvida? Não, pessoal, eu coloquei aqui no chat para vocês um link para vocês poderem avaliar a formação e no mesmo link fazer o pedido do certificado, né, de participação. A gente vai encaminhar para vocês por e-mail os slides, a gravação dos 2 dias e mais alguns materiais interessantes. E acho que é isso, né? Só agradecer novamente, professor Danilo, a Thaís também, do Instituto Filantropia, todo mundo que participou aqui com a gente, da REMS ou não, né? A gente segue aí sempre em contato, fiquem de olho nas nossas mídias sociais, nos nossos e-mails, que a gente sempre compartilha, né? O que que vai ter de próximo momento de formação. Eu vou só tirar uma foto nossa antes de dar o tchau final, pode ser? Quem quiser Vamos abrir lá, a câmera para a para aparecer, posteridade. tá aí. Então, 1, 2, 3 Nossa, quanta e gente. sorriam. Registrados, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Obrigada. gratidão aí. Obrigada. Grande Tchau, abraço. tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.